Boa noite, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui, doutora Adailton Meira, médico, ginecologista, homeopata e constelador sistêmico. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é de bastante interesse das mães, dos pais, né? E das titias e de todos aqueles que têm, dos professores, das pedagogas. E é isso aí, deixa eu ver. Já tem um monte de gente entrando aqui. A Karen, Rosemary, Marilda, Heloísa, Darpana, Deia, Celso de Oliveira, Eleusa. Que gente linda e bonita aqui também, transmitindo automaticamente simultaneamente pelo Instagram. E em breve, todos esses vídeos estarão no meu canal do YouTube, ok? Então, caso você perca e queira assistir outros vídeos, eles vão continuar no meu Facebook durante um tempo e mais tarde vocês vão poder assistir também no YouTube, ok? A gente tem falado sobre assuntos de interesse geral de saúde, de medicina e de constelação. Então, essa é a parte de constelação que hoje eu quero trazer um pouco a experiência para vocês na parte de educação. Ah, essa parte de educação também, não só como médico, mas como pai, eu tenho uma filha de 3 anos que tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito com ela e usei todos os princípios da constelação familiar sistêmica com ela desde que ela nasceu. Então, aliás, ela só existe por causa da constelação familiar sistêmica. Alguém já me pediu, já sugeriu um tempo para eu contar a minha história, como foi que eu caí, como foi que eu me tornei um constelador. Ai, Eliette, minha prima, Regina, Gislaine, Marcela, boa noite a todos que estão chegando. A Lina Amaral também na carta entrou aqui, ela esteve hoje lá no consultório fazendo acupuntura. Espero que você esteja melhor, Lina. Muito bem. Então, veja, então eu estou juntando a minha experiência de constelador e de pai, para falar algumas dicas para vocês. É lógico que eu não vou poder falar muita coisa, mas eu vou dar algumas dicas que são básicas e importantes para vocês prestarem atenção em pequenos detalhes que vão fazer grande diferença para os filhos e filhas de vocês. Que tipo de filho e de filha que vocês vão ter lá no futuro. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que constelação familiar sistêmica não é uma terapêutica. Constelação familiar sistêmica é um modo de vida, é uma forma de se posicionar, é uma forma de estar no mundo, é mais que é uma filosofia de vida. Então, para que vocês possam ir incorporando os conceitos aos poucos, e aqui eu tenho já vários alunos, inclusive a Caterine, para vocês verem. Ela sai lá de Vitória do Espírito Santo, pega um avião, faz o curso aqui uma vez por mês, vem aqui para Campinas, né? Tem pessoas o ano passado que vinham de Brasília, agora assim, esse final de semana a Regina veio de Natal para participar dos cursos. Então, as pessoas estão vindo de longe, buscando esse conhecimento, porque ele traz uma transformação, uma melhoria tão grande na vida das pessoas que vale a pena o deslocamento, vale a pena o investimento. Tem gente muito perto que ainda está receosa, mas tudo bem, tudo chega a sua hora, eu continuo à disposição. Tem algumas pessoas também me procurando por ter ouvido as lives e estão pedindo ajuda. Hoje mesmo eu tive uma pessoa que me procurou porque assistiu a live sobre endometriose e ela, os sintomas que eu escrevi, ela sentiu como se estivesse falando com ela. E, graças a Deus, pudemos fazer ali um primeiro passo para a melhoria da vida dela e da saúde dela. Agradeço a todos que estão presentes, os likes. Os likes ajudam, né, o Facebook a dar uma sinalizada e falar, olha, esse post aí merece atenção, vamos mandar ele para mais pessoas. Então,
todos esses likes que vocês dão, eles têm um sentido também, tá? Obrigado pelos likes e obrigado pessoal também que está assistindo aí pelo Instagram. Olha lá, a Roberta acabou de mandar um like também lá no Instagram. Ok, pessoal? Então vamos lá. Uma vez eu atendi uma paciente com endometriose e perguntei para ela: para que você quer ter um filho? E ela me disse: porque eu preciso de alguém para cuidar. Aí eu falei: não, eu não perguntei por quê. Eu perguntei para quê. Ela falou: como assim, doutor? Por quê? É causalidade, é passado. Para quê? É finalidade. É daqui, é presente, para frente. E esse é o primeiro ponto que nós temos que ver. O que o seu filho, a sua filha, que papel ele desempenha para você? Que espaço essa criança preenche na vida de vocês? E outra coisa importante, o que levou você a engravidar dessa criança? O que levou você a estar com esse companheiro, essa companheira? Então, por que isso é importante? Porque por trás disso tem a significância da existência dessa criança. O motivo pelo qual ela existe. Então, essa mãe, por exemplo, ela precisava de alguém para cuidar. Então, essa criança vai crescer? Nunca. Porque se ela crescer, a mãe não vai ter com quem cuidar. E a mãe não vai saber o que fazer. Mas ela não engravidou. Ela engravidou e já perdeu 6 abortos. Sendo 2, um não foi aborto, um foi um parto prematuro, um bebê de 500 e poucas gramas e faleceu com 38 dias. Então, veja, o que acontece? O porquê seu filho existe. O que espaço ele ocupa, o que ele veio preencher dentro de você. E quando você faz essa pergunta e você responde essa pergunta, isso sela o tipo de relação que você vai ter com essa criança. Existem crianças que hoje em dia já tomaram a rédea do controle da família, determinam as coisas, quando são contrariados, têm reações fortíssimas de se jogar no chão, de gritar e tudo mais, não admite a contradição, e os pais, para não ter aquele pampeiro, vão cedendo cada vez mais. Aviso navegantes, vocês estão criando um monstrinho. Ou uma monstrinha. Sabe por quê? Porque o que faz a personalidade de uma pessoa se constituir é a dificuldade. É vencer a oposição. Ou aceitar aquilo que não pode ser mudado. E quando eu abro mão de fazer por uma criança aquilo que tem que ser feito, porque ela vai dar um pampeiro, ela está mandando em mim. Só que ela é uma criança de 2, 3, 5 anos. Como que ela sabe o que é melhor para ela? Não sabe. Aí você deixa ela decidir. O que vai acontecer daqui a pouco? É você que é o adulto, é você que é a mãe, é você que é o pai. É você que sabe o que é bom para a criança. Ora, ela vai chorar. Tá bom, vai chorar. E daí? E daí você determina. Isso é fundamental, sabe por quê? Porque quando você tem um governo, você sabe para que essa criança existe, e essa criança existe justamente para ser criança durante um tempo e crescer e virar um adulto, você vai ensinar para ela o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado, segundo o seu prisma, segundo os seus conceitos. E precisa ensinar para ela. O ato de você discordar dessa criança vai desenvolver a inteligência emocional dela. É o título. Porque se você não discorda dela, deu uma esquentada aqui, acho que eu estou me mexendo muito. Se você não discorda dela, ela vai pensar que a vida é assim. Né? Que negócio é esse? Né? Que uma criança não... E outra coisa, o mundo vai discordar dela. O mundo o mundo não vai tratar ela como você trata. E aí, se chega lá na frente, ela não está preparada para a vida, porque ela não teve a oposição sadia e sábia na própria casa dela. A função de mãe e a função de pai devem ser preservadas. Filho não pode mandar em pai e mãe. Como é que se faz isso? Desde pequenininho, desde a gravidez. É uma postura, é um jeito. Eu não vou me deixar levar por uma criança.
Boa noite a todos que estão chegando. Aí o Dil também chegando. Tudo bem, Dil? Olha, pessoal, é o seguinte. Eu lembro da primeira noite quando a Alice nasceu. Ela nasceu de manhã, às 8 e pouco da manhã. E foi e tal, recuperando de noite, começou a ter fome com 12 horas a criança, porque a criança nasce com o estômago cheio. Com 12 horas, aquele líquido amniótico já vai seguindo o estômago, o intestino esvazia, ela começa a ter fome. E aí foi colocado no seio para mamar da minha esposa e ela não mamava, saiu um pouquinho de coloto, não consegui, foi 9, 10, 11, 12, meia-noite, uma e pouco da manhã, ela gritava, chorava, aquela coisa toda. Eu fui lá, vi que tinha chegado no limite da dela, peguei a criança no colo. Pus no meu colo e falei assim para ela: Alice, você não existe para fazer o papai feliz, nem a mamãe feliz. Você tem a liberdade de ser você mesma. Conforme eu fui falando, sabe que a criança vai relaxando assim? Foi relaxando. Não deu 2 minutos. Conforme eu ia conversando com ela, tirando dela o peso da existência dela para corresponder às expectativas de pai e mãe, ela dormiu no meu colo. Aí eu peguei, tinha um sofazinho assim, pequenininho, em 2 lugares, eu deitei que nem uma vírgula, botei ela no meio assim, e ela dormiu 2 horas direto ali, no calorzinho da presença do pai. Isso já é uma outra coisa, entendeu? Então a criança entende, quer educar, a criança de 0 a 1 ano, a 6 meses, as mães vão fazendo, põe pra cá, põe no banho. Fala com a sua filha, fala o que você vai fazer. Ah, mas ela tem 1 mês, ela não entende. Entende sim. Vou trocar a fralda de você agora. Agora nós vamos tomar banho. Agora para você para mamar. Agora vou mudar você de lugar. Fala com a criança, fala que é importante. Não fica pedindo, mas fala, tá? É uma outra dica que eu dou importante. Outra coisa, então vamos lá. Presença do pai, presença da mãe. São funções diferentes. A mãe vai dar segurança, cuidado próprio. A mãe tem mais a ver com amor. O pai vai dar mais limites, vai dar força para a vida, vai, né? O pai pega e joga para cima. Porque é coisa de pai e coisa de mãe. São diferentes. Não queira transformar um pai em mãe e não queira transformar uma mãe em pai. Cada um na sua, a criança vai saber muito bem o que é o masculino, o que é o feminino e vai se identificar dentro do masculino e feminino dela. É muito importante que o pai seja pai e mãe seja mãe. Aí você pode perguntar: ah, e se eles são separados? Qual é o problema? Pai é pai, mãe é mãe. Um grande problema hoje dos casais separados é usarem as crianças como moeda de troca, né? Então, a criança já tem a dificuldade de ter o pai e a mãe não morando na mesma casa e ele ter que integrar o pai e a mãe dentro dele, e aí pai e mãe ficam brigando, fica durante a semana, a mãe fala mal do pai. Não, porque seu pai é isso, seu pai é aquele, que ele chega atrasado, que ele pega coisa, ele faz você, ele muda toda a dieta, chega no final de semana do pai, o pai começa a falar mal da mãe. Não, porque sua mãe faz isso, porque sua mãe é muito dura, porque sua mãe é aquilo, porque sua mãe não faz as coisas dele. E a criança como é que fica? Alguém está preocupado com ela? Ela é o lado mais fraco, o lado mais frágil. Cuidado com comentários que você faz com seu filho, com sua filha. Eles pegam aquilo e nunca mais esquecem. Ah, mas só tem 3 anos, só tem 2 anos. Não importa. Criança tem uma memória. Eu vejo a Alice, ela revela uma coisa hoje, daqui a 2, 3 dias ela continua falando. Eles entendem a lógica da coisa. Então, e a criança, não adianta você querer enganar uma criança sempre. A criança, ela tem muita inteligência. Então, vamos lá, recapitulando. Estou falando sobre a educação de criança nos moldes da constelação familiar sistêmica, que, assim, basicamente, essa criança existe para ser um filho por um tempo, até ela virar uma pessoa adulta. Quando essa criança virou adulta, ela vai embora e vai viver a vida dela longe de pai e mãe. É isso, como no reino animal. O leãozinho vai lá, cresce, vai embora, vai caçar, vai ter que lutar, vai ter que morrer, ele vai enfrentar a vida. Nós também tivemos isso, nós também quisemos um dia sair de perto de pai e mãe e viver a nossa vida, ter independência. Você não quer? Você quer ficar pertinho lá da mamãe, na barra da saia a vida toda? Não, não quer. Você quer poder viajar, fazer suas coisas. Então, queridos e queridas,
Pensem que aquela criança, aquele filho, aquela filha, também um dia vai virar adulto. E quando virar adulto, segue a vida. E aí você continua com o casal, que é o começo de tudo. Agora, aí tem um outro desafio, que é a harmonia do casal. Muito bem. Outra coisa, a criança ela precisa ser respeitada na rotina dela. Criança precisa de rotina, porque rotina é segurança. E quando quebra muita rotina, um dia dorme às 8, outro dia dorme às 10. Ah, não quer dormir, dorme a hora que quiser. Que isso? Como que uma pirralhinha de 2, 3 anos vai decidir a hora que dorme? Nada disso. Né? Não precisa da cama. Lógico, estou falando isso com tudo com muito amor, com muita sutileza, respeitando a criança, mas não deixando a criança determinar o que é bom e é ruim para ela. A criança não tem essa autonomia, a criança não tem essa inteligência de escolher o que é bom e ruim. Quando você põe, você quer comida assim, tudo bem, é uma outra coisa. Dicas de alimentação. Como o princípio básico da educação é transformar uma criança num adulto, criança é dependente, quando nasce com um dia é 100% de dependência, para chegar um dia com 20 anos, 20 e poucos anos, 100% de independência. Então ela precisa aprender a se cuidar. Como que a gente faz isso? Ensinando desde pequenininho. Então a alimentação deixa a criança comer sozinha. Desde a gente foi num shopping, num restaurante de um pai com uma criança de 7 anos, pondo comidinha na boca. Até quando essa criança vai ficar infantilizada, né? Esperando. A criança precisa de autonomia. A gente fez uma alimentação chamada BLW. A partir de 6 meses, complementando a amamentação foi mais de 2 anos da Alice, mas a alimentação era BLW. Desde a primeira vez, a Alice pegava no pratinho as frutas, os legumes e ia comendo. Por quê? Porque é para ter independência, saber que quem cuida dela é ela. E isso até hoje. Se não queira colocar nada na boca, ela não coloca. Então, como eu falei, constelação familiar sistêmica não é uma técnica psicoterapêutica. É um modo de vida, é uma abordagem de vida, é uma filosofia de vida. Deixa eu espirrar. Desculpe, esse final de semana tivemos um treinamento sobre missão, trabalho e dinheiro, e foram 3 dias intensos. E no sábado à noite, eu fiz uma atividade de fogueira. Imagina quem acendeu a fogueira, quem ficou perto do fogo naquela noite, sábado, a noite mais fria. Então, aquele choque, calor, frio, calor, frio, calor, frio, olha, tá? Mas isso é um resfriado, é diferente de uma gripe. Muito bem. Voltando, a criança precisa de limites, a criança precisa de rotina e a criança precisa de aprender a se cuidar. Respeito. Respeito a opinião dela, aquilo que é possível de respeitar. Se você está entrando agora, eu sugiro depois você assistir desde o começo, que você vai entender um pouquinho mais a lógica do que eu estou falando. Tá? São dicas básicas, eu não pretendo fazer um tratado sobre educação infantil, né? Até porque eu não sou um mestrado nisso, mas eu, como pai, eu tenho uma filha que tem 3 anos e está indo muito bem. Em termos de saúde, ela teve 2 episódios de gripe porque ela tomou sol e estava nadando piscina aí. São as 2 doenças que ela teve. E um pouco de tosse quando entrou na escola. Ela entrou na escola esse ano, com 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Isso é outra coisa. Criança precisa de brincar. Então, criança, ela precisa de brincar. E brincar significa mexer com a mão, criatividade, ver coisa, pegar em madeira, ir na terra, mexer, ver no ar livre. Porque é muito cômodo para a gente colocar ela diante da televisão. É uma seca terrível. Você põe lá e ela fica com atenção assim, ela não desliga. Ó. Se você põe ela às 2 horas da tarde, vai ficar até às 6. E fica lá olhando o tempo todo. E a vida passa, o tempo passa. Tá ok.
De vez em quando precisa, num momento ou outro, mas vamos respeitar. Até 3 anos, o mínimo de celular, mínimo de televisão, é bom para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Neuropsicomotor. Neuro, porque você está, é, é, como fala? A parte neuronal, os centros cerebrais, eles funcionam e vão sendo ativados conforme a criança raciocina, conforme a criança cria. Então, essa inteligência emocional, que eu estava falando no título, ela vem justamente quando a criança aprende com os pais. A criança vê nos pais o que está acontecendo. E às vezes os pais estão muito bem, ótimo, estão combinando, são parceiros, discutem harmoniosamente, tomam as decisões. Né? E tem pais que vivem brigando. A criança vai ver aquilo lá como ser um ato de normalidade. A criança aprende pelo exemplo. A criança não aprende por falar, por você ficar explicando para ela. A criança aprende de exemplo. Outra coisa, a criança gosta de historinha. Então, contar historinha é muito legal, porque você entra no universo da criança de um modo que ela entenda aquilo que você quer falar para ela. Ali está dando um pouco de trabalho para dormir, porque ela quer, então ela chega na cama e fica lá e quer brincar. Bom, a Adri comprou um livro de historinha de um cara que fez PNL. E ele começa a contar a história, assim, ele vai pondo, e põe o nome da criança, e aí então o coelho caminhou lentamente, não é isso, Alice? Não, mamãe, eu quero que ele vá bem rapidinho. Não concorda. A criança tem autonomia. E nessa autonomia ela usa toda a inteligência dela. Ela tem personalidade, né? E uma outra coisa muito importante, ordem do nascimento. Aí tem 3 filhas. Primeira filha, ela tem um comportamento. Tem um cara que estudou isso chamado Danny Johnson. Ele viu que os 6 primeiros filhos têm um padrão normal. É um padrão que se repete no mundo todo. O primeiro filho tem tais características. Segundo filho é assim. Então, primeiro filho ou primeira filha. A primeira filha, ela é um líder, ela quer ajudar a mãe, ela quer cuidar de tudo, ela se sente responsável pelas amiguinhas da escola e por aí adiante. Aí você lê um livro desse, entra em contato com o Danny Johnson e você vai ver, nossa, a minha filha é a primeira filha, como que eu posso ajudá-la? Ele fala, se essa criança não brincar, com 5 anos ela vai parar de brincar e vai parar de sorrir. Porque ela se sente responsável pela mãe, ela quer ser mãe da mãe. E se vocês deixarem, ela vai se tornar mãe da mãe. Então, é importantíssimo vocês entenderem. Entre em contato comigo. Eu baixei um livro dele, ele forneceu um livro, está na internet, a Ordem do Nascimento. Está em inglês, eu posso passar para vocês o PDF. Eu tenho ele em português traduzido, mas está esgotada a edição no Brasil. Então, Ordem do Nascimento. Ordem do Nascimento, isso significa você saber. O primeiro filho masculino, ele se liga à família da mãe. Ele está conectado diretamente com o pai da mãe, com o avô materno. A primeira filha, se a primeira filha é mulher, ela está conectada com a família do pai mais que da mãe. Ela é mais yang, e esse primeiro filho ele é sempre yin. Ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele é mais introspectivo. Essa menina, primeira menina, ela está conectada com a avó paterna. É uma conexão direta, viva ou morta, não importa. Essa conexão, ela se faz de uma maneira incrível, num nível supra, no nível desse grande amor, desse amor espiritual que nos conduz. Segundo filho homem, esse sim se liga à família do pai. Terceiro filho homem, se liga à família da mãe. E assim por diante. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer uma live sobre isso. Ordem do nascimento. Não é o objetivo da nossa conversa hoje. Nossa conversa hoje é como educar filhos com inteligência emocional, possibilitando criatividade, não gritando com a criança, respeitando a opinião dela sempre que possível,
não deixando de ensinar o caminho correto, o caminho do que é o certo. Como? Como exemplo. Aí você quer que a criança faça a coisa certa, tá? Aí você entra no carro e você passa em todos os sinais vermelhos, semáforos vermelhos, você estaciona onde não é para estacionar, você corta a fila, e aí você fala: não, filhinha, ou filhinho, você tem que fazer a coisa certa. Criança aprende pelo exemplo. E nós temos a responsabilidade de dar o exemplo. Nós somos os adultos, entende? Então, quando a criança está olhando tudo, ela vai observar você. Ela vai observar o relacionamento. Tem, criança, tem filho que fala assim: eu nunca vi meu pai e minha mãe se abraçar, dar um abraço de amor. Meu, fazer carinho, o papai e a mamãe fazer carinho na frente da criança. Que lindo isso, que lindo, né? Lindo e maravilhoso. Muito bem. Finalizando, a inteligência emocional é a capacidade de lidar com todas as emoções dela e dos outros. Quando que ela vai começar a fazer isso? Com a oposição. Outra coisa que acontece quando você contraria uma criança, ela chora. Teve uma vez que a gente estava falando, a gente se pegou falando uma coisa assim: isso não é motivo para chorar. Mas ela estava chorando. Bom, canceriana, sensível, né? Pequenas coisinhas, chora. Aí eu falava: nossa, a gente está falando que não é motivo para chorar. Para mim. Mas para ela é motivo para chorar, porque ela está chorando. Então é muito mais lógico eu entrar no motivo dela e o que eu passei a fazer? Eu chego perto dela, e ela chorando, eu falo: muito bem, Alice, eu estou vendo que você está chorando e que essa questão que aconteceu te deixou abatida, te deixou triste, ou te deixou assim, te deixou assado. E papai te dá razão para isso, ok? Eu estou aqui com você e estamos juntos. Pronto. A gente foi numa festa uma vez e ela tinha um brinquedinho lá de carrinho que ela quis brincar. Só que era um brinquedinho, era dona aniversariante. Ela andou para lá e para cá, voltou. Aí ela voltou pro carrinho. Falei: pede pro aniversariante. A gente foi lá, pediu, ela deixou. Ela entrou. Foi, fez a outra volta, voltou. Quando ela voltou, ele queria brincar com ela no parquinho. E ele trouxe um carrinho, convidando: ó, vamos pro parquinho brincar. Quem disse que ela queria sair do carrinho? Aqui que ela queria sair do carrinho, né? E ali, a mãe do menino que me veio e tal, ela acabou saindo. Mas ela não gostou muito do negócio dela, ela voltar, então ela foi devagarzinho voltando. Quando ela abriu a porta do carrinho para entrar de novo, o que ele falou? Não! Eu escutei o nome, mas aquilo foi como se fosse um tiro, né? Ela foi fazendo assim, baixou a cabeça e foi pro canto. Tchan, ficou olhando pro chão. Eu baixei e falei assim para ela: eu tô vendo que você ficou muito triste com isso daí, né? Ela ficou silêncio. E aí, de repente, eu vi a lágrima escorrendo. Muito bem, o seu choro é lícito, você pode chorar. Você quer um abraço do papai? Quer vir no colo do papai? Quer fazer alguma coisa? Papai está aqui junto com você. Fiquei abaixadinho, ela do lado. Só isso. Aí a mãe do menino viu que ela tinha ficado magoada e veio. Ah, brincar com ela. Ah, me dá sua mão, tal. Deixa eu ver sua unha. A minha unha tá pintada, tal, não sei o quê. Ela falou: vamos lá dentro, eu vou te dar um chocolate. O que que eu falei? Não. Ela me falou: como não? Eu falei: não, ela está em contato com a dor dela, vamos deixar ela ter contato com a dor dela porque é necessário. Eu não vou substituir a dor dela por uma outra coisa qualquer. Aí quando cresce, não consegue lidar com a tristeza, não consegue lidar com a oposição, com a coisa, quando o mundo, a realidade não é do jeito que ela quer, né? E aí ela vai substituir isso por quê? Por doce, por droga, por maconha, sei lá o quê. Qualquer outra coisa, álcool, qualquer outra coisa que tira da realidade. Não, a realidade é aquela. Não é para brincar e acabou. Esperou 1 minuto, 2 minutos. Aí o menininho chamando: vamos lá no parquinho. Ela pegou, foi brincar no parquinho. Aí ele estava rindo e brincando. Então, respeitar a emoção da criança, chegar esse negócio falando: isso não é motivo para chorar. Vai chorar num canto.
acolhe a criança, acolhe, deixa ela se sentir. Ok, última dica da noite. Tá muito bom, né? Mas também eu vou parar, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu adoro esse assunto, tanto assim que eu preparei já para o começo do ano que vem um seminário de 3 dias de dicas e vivências com os pais, de treinamento, de como tomar consciência disso e como se reformular para educar crianças emocionalmente saudáveis. Vamos lá. A última dica do dia. Seu filho faz alguma coisa que é terrível. Por exemplo, o filho ou a filha, tá? Bateu numa outra criança. Normalmente o que a gente faz é: você não presta mesmo. Como que você bateu nela? Você é uma criança violenta, você é desobediente, você. Eu pego um ato da criança e transformo ela no ato. Olha que crime que nós estamos fazendo com as crianças. Olha o que eles fizeram conosco. Então, eu vou sugerir. Vou direto no ponto. É finalzinho, porque eu falei, já está demorando demais, já estamos com 30 minutos. É assim. Então, a criança bateu na escola, mordeu o outro, tudo bem, sei lá. Né? Vê a informação, pega o filho ou a filha, vem cá. Filho, filha, você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa sensível. Você é uma pessoa respeitosa. Papai te ama muito, te admira. Você tem feito coisas maravilhosas. Mas essa tua ação, ela não condiz com você. Ela é desprezível. Ela não serve para você esse tipo de coisa. Entendeu o que eu fiz? Eu separei a ação da pessoa, não é o ser. Porque daí a gente começa a criar um monte de gente insegura, incapaz de ir na frente, que vai pensar que é aquilo que ela fez. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o meu pecado. Eu não sou qualquer coisa que eu tenha feito. Eu sou eu. Faço sei lá o quê, né? E não sou aquilo que faço. Quando nós conseguimos separar, a criança se sente tão feliz, tão segura, tão respeitada, que ela vai naturalmente deixar de fazer aquilo. E é lógico que você pode, no final, falar assim: olha, como isso não tem nada a ver com você, eu sei que você não vai fazer. Agora, vou te avisar: caso você repita, vai acontecer alguma coisa. Você vai, sei lá o quê. Vocês acham melhor para a idade, mas estabelece e, última dica, se falar, cumpre. Cumpre, porque senão você perde a autoridade. É uma vez. Não precisa ser duas, na segunda. Uma vez você perde a autoridade. A criança está toda hora, o tempo todo, analisando o pai e mãe para ver o que está fazendo. Tá bom, meus queridos. Então, assim, como eu falei desse encontro aí que eu vou fazer provavelmente em janeiro, poderia fazer também, talvez em final de novembro ou dezembro, vai depender de vocês. Vocês gostaram? Vocês querem aprofundar no assunto? Vocês querem. Porque cada uma dessas coisas que eu falei precisa de um treinamento, senão você só entender não faz. Precisa de um contexto e as perguntas e tudo mais. Então, se você tivesse interesse, deixa um alô aí, tenho, gostaria, tal, e eu vou preparar isso para vocês na medida daquilo que seja bom para vocês, explicando as leis da constelação, explicando a pedagogia sistêmica, junto com toda a pedagogia de respeito da criança como indivíduo, e na função de pai e na função de mãe. Ok? Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês dedicado. Eu valorizo muito e por isso que eu vou terminar, porque eu já falei muito para vocês e eu vou deixar, já são 35 minutos falando. E amanhã eu volto, vou falar sobre menopausa, transtornos da menopausa, variações hormonais, tratamentos, possibilidades, tudo isso amanhã à noite. Ok? Um abraço, até amanhã.